Olá, povo abençoado e amado do Senhor. Grato por me receber mais uma vez em seu aparelho. Eu espero que isto que estamos produzindo e fornecendo a você sirva ao propósito da sua edificação. Alguns recadinhos rápidos para você não perder nada do que está por acontecer. O primeiro recado é o encontro da liderança. Eu não sei se você já fez a sua inscrição. Se ainda não fez, demorou. Eu espero que você faça isso ainda hoje. Eu espero que você veja isso na quinta ou sexta-feira, porque no sábado nós precisamos ter todas as coisas em ordem aqui. O material que vamos fornecer, a questão da alimentação, o café da manhã e o almoço também, enfim. Então, por favor, colabore conosco nesse sentido, tá bom? Vai ser agora, nesse sábado, dia 19, das 8h30 até o 12h30. E se você não faz parte da lista que está aqui, dos que devem comparecer, mas quiser comparecer, então, por favor, avise na secretaria, ok? É sempre um momento muito valioso para nós. O Marmita Solidária continua suas atividades. O Paulo tem feito um excelente trabalho juntamente com a equipe dele e ele precisa de apoio. Então, verifique com ele se você quer dar apoio prático, ou seja, ir até o local, fazer a comida ou depois distribuir a comida, ou se você quer apenas fazer doação, entre em contato com ele também e sinalize esta sua doação. O Ministério de Aconselhamento da PIBG está preparando um treinamento para todos aqueles que têm interesse em fazer parte deste ministério. Então, por favor, preste atenção aqui ao lado. Você pode buscar mais informações com a Pamela Moreira, o telefone dela aparece aí. A inscrição deve ser feita rapidamente e também preste muita atenção na data, no horário, enfim. Temos que nos aprimorar. Todos nós temos que nos aprimorar, né? Mesmo aqueles que recebem dons da parte de Deus para trabalhar numa determinada área, precisam se aprimorar. É isso por enquanto, tá bom, queridos? Então, vamos às demais partes que preparamos para esse encontro. Graça e paz, queridos irmãos e amigos da Roda dos Esclarecedores. Que bom poder chegar até você mais uma vez. E faço o convite para que você erga sua voz comigo e cante que pela fé no Filho de Deus nós somos mais que vencedores. Se você crê nisso, erga sua voz aí onde você estiver. Cante assim comigo, ó. Pela fé no Filho de Deus sou vencedor. Todo mal afasta de mim, Cristo Senhor. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno é de receber todo louvor. Pela fé no Filho de Deus sou vencedor. Todo mal afasta de mim, Cristo Senhor. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno é de receber todo louvor. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno és de receber todo louvor. Digno és de receber todo louvor. Digno és de receber todo louvor.
Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. Amém, amém. Eu estou avançando na temática Ensinos Essenciais de Jesus. Este será o nosso 6º encontro e já considerei alguns temas que aparecem aí para você: o caminho, o preço, a responsabilidade, o juízo, o reino, e hoje falaremos sobre a fé. No próximo encontro, permitindo Deus, conversaremos sobre a igreja. Todos esses temas são muito importantes, eles foram considerados por Jesus
e há ensinos maravilhosos dos quais nós podemos e devemos nos valer a respeito de cada uma dessas temáticas, ok? Hoje eu quero considerar a questão da fé. Eu vou partir do texto de Mateus, capítulo 8, versos 5 a 13. Aparece ao lado e eu faço a leitura para você. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda. E disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, com soldados sob o meu comando. Digo a um: vá, e ele vai, e a outro: venha, e ele vem. Digo a meu servo: faça isto, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: Digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os súditos do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: Vá, como você creu, assim lhe acontecerá. Na mesma hora, o seu servo foi curado. Vamos pensar um pouco no contexto dessa conversa entre Jesus e o centurião. É bom esclarecer que centurião era o líder no exército romano, era o líder que comandava pelo menos 100 homens. E havia um problema sério envolvendo um dos servos deste centurião que procurou Jesus. No versículo 6, o problema é revelado pelo próprio centurião. Meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. É uma informação pequena demais para levar-nos a determinar qual era o problema daquele servo, mas é suficiente para nós entendermos que a situação era crítica. Crítica o bastante para mover o coração do centurião a ponto de separar um tempo para procurar Jesus, pedindo-lhe ajuda. Onde ele já tinha ido para procurar ajuda para o servo dele, nós não temos esta informação. Mas Jesus chegou na cidade. A reação de Jesus foi imediata. Aparece no verso 7. Eu irei curá-lo. Jesus mostrou-se pronto a separar um tempo, ir até a casa do centurião e realizar o que fosse necessário, a fim de que a saúde voltasse ao corpo daquele servo. Maravilhoso Jesus, indo na direção das pessoas para atender às suas necessidades. Observe, no entanto, que o centurião oferece uma resposta surpreendente a Jesus. Aparece aqui nos versos 8 e 9. Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, com os soldados sob o meu comando. Digo a um: vá, e ele vai. E a outro: venha, e ele vem. Digo ao meu servo: faça isso, e ele faz. É uma resposta curiosa e maravilhosa ao mesmo tempo, né? O que é que nós podemos perceber nesta resposta do centurião a Jesus? Especialmente, eu quero buscar características que esta resposta revela a respeito do próprio centurião. E eu quero me aventurar aqui a dizer que nós descobrimos 3 coisas importantes a respeito dele. Inicialmente, nós percebemos reverência. O centurião chama Jesus de Senhor. Nos versículos 6 e depois no versículo 8, ele usa essa expressão Senhor. E este termo, nos tempos de Jesus,
indicava alguém que tinha autoridade. Hoje o termo é aplicado indistintamente, né? O balconista da padaria recebe o título de senhor, assim como o vendedor na loja de carro, se tiver uma certa idade, o porteiro do prédio, assim como o advogado, enfim. Senhor, no contexto do Novo Testamento, era um termo reservado para o imperador e outras pessoas ou outras figuras de autoridade. Note, no entanto, que o centurião emprega o termo para referir-se a Jesus. Reverência. De onde será que o centurião conhecia Jesus? Será que ele tinha visto algum milagre da parte de Jesus? Será que seus soldados deram a ele relatórios que o levaram a formar um conceito elevado de Jesus? Não há como saber. Mas a sua reverência, a reverência do centurião, é notória e ficou registrada para o nosso exemplo. Eu também consigo perceber humildade na resposta deste centurião. O centurião afirma: não mereço receber-te debaixo do meu teto. E eu acredito que o centurião falava sério, não era apenas um jogo de palavras. Se não fosse algo sério, Jesus saberia e Jesus pontuaria, porque Jesus era uma pessoa verdadeira, uma pessoa sincera, e ele fez isso em muitas ocasiões, né? Apontou o que era verdade e apontou também aquilo que era ironia ou aquilo que era mentira. Então, o que é que nós percebemos nesta fala do centurião? Não mereço receber-te debaixo do meu teto. Eu vou dar a isto esta característica, não é falar disso como sendo humildade. Humildade, meus queridos irmãos e irmãs, é característica que a pessoa que tem nem sempre sabe que tem. Humildade é algo que muitos buscam ter e se conseguem algo, muitas vezes ficam arrogantes, ficam orgulhosos, o que na verdade demonstra que a pessoa realmente nunca obteve a humildade, né? A humildade é fundamental na aproximação a Deus. Aquele centurião tinha esta característica. Ele era uma pessoa humilde, ou se portou com humildade. A necessidade era grande, porém ele não queria colocar Jesus em situação constrangedora. Como é que a gente percebe isso? A gente percebe isso ao saber que se um rabi, a exemplo de Jesus, né? Um rabi entrasse na casa de um pagão, isso o tornaria impuro, cerimonialmente falando. Então, aquele centurião agiu com humildade, querendo poupar Jesus desta situação constrangedora, né, de se tornar cerimonialmente impuro. Mas também, e a próxima característica vai nos mostrar isso, porque ele acreditava no conceito de autoridade. Então, a outra característica que nós percebemos nele é a fé. E esta fé fica muito evidente nestas palavras do verso 8. Mas dize uma palavra e o meu servo será curado. Por meios e razões que não são revelados para nós no texto bíblico, aquele centurião desenvolveu uma forte convicção em sua mente e em seu coração de que Jesus tinha o poder para mudar a situação daquele servo que estava em terrível sofrimento. E o centurião, para explicar o conceito de fé que o movia, usa algo da sua experiência prática. No versículo 9, nós lemos assim: pois eu também sou homem sujeito à autoridade, com soldados sobre o meu comando. Digo a um, vá, e ele vai, e a outro, venha, e ele vem. Digo ao meu servo, faça isto, e ele faz.
O centurião tinha um conceito de que, estando sob autoridade, ele precisava obedecer aos seus superiores. Por outro lado, sendo responsável por uma centúria, ele pedia e recebia também a submissão por parte dos soldados. Então, ele compreendia que a autoridade era um conceito válido, não só para ele, mas também no mundo espiritual. E ele aplica este conceito a esta situação que ele estava vivendo ali, ou vivenciando, né? O que ele está dizendo para Jesus é simplesmente isso: o Senhor tem poder, o Senhor tem autoridade. Se o Senhor disser uma única palavra, por causa do teu poder e por causa da tua autoridade, eu sei que o meu servo que está lá, ele ficará sadio, são, saudável. É isso. Ele estava dizendo: Jesus, você não precisa ir na minha casa. O Senhor não precisa ficar cerimonialmente impuro por entrar na casa de um gentio. O Senhor tem autoridade e basta uma palavra tua e a enfermidade que perturba o meu servo terá que obedecer. Meus irmãos, esta é a natureza da fé bíblica. Uma certeza inabalável de que Deus é confiável. E por isso, podemos nos aproximar dele e acreditar que ele fará ao que o homem parece impossível, né? E aí vem um elogio da parte de Jesus a este homem. O restante do texto, na verdade, que nós lemos, versos 10 a 13, falam do desfecho dessa história. Diz assim: ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Eu lhes digo que muitos virão do Oriente, do Ocidente, e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os súditos do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: vá, como você creu, assim lhe acontecerá. E na mesma hora, o seu servo foi curado. Aleluia! Glória a Deus! Então, Jesus não apenas reconhece, mas ele elogia a fé daquele centurião. E Jesus oferece uma perspectiva de que este gentio, o centurião, é um protótipo, uma espécie de modelo de muitos não-judeus que virão do Oriente, do Ocidente, para sentar-se à mesa com os patriarcas. Jesus, por um lado, está afirmando que muitos israelitas, os quais deveriam ter esta fé, uma vez que são herdeiros, né, de Abraão, o pai da fé, serão desprezados e lançados nas trevas. Note, quem impressionou a Jesus com uma fé verdadeira e operante não foi um judeu, foi um gentio. E como Jesus responde a esta demonstração de fé? Ele responde com aquilo que foi solicitado. No versículo 13 nós lemos: então Jesus disse ao centurião: vá, como você creu, assim lhe acontecerá. E o evangelista registra esta informação importante que deve ter chegado para ele em algum momento, né? Na mesma hora, o seu servo foi curado. O milagre foi operado. O servo voltou a desfrutar de plena saúde. E nada mais ficamos sabendo nem do servo e nem do centurião. Este episódio e outros narrados nos evangelhos levantam uma pergunta importante. Por que vemos poucos milagres? Em outras palavras, por que curas hoje não são operadas
com a quantidade que aparentemente eram operadas nos dias de Jesus e nos dias dos apóstolos? E a resposta talvez possa ser obtida em alguns textos. Eu vou citar um deles. Está lá em Marcos capítulo 6, versos 4 a 6. Diz assim: Jesus lhes disse: só em sua própria terra, entre seus parentes e em sua própria casa, é que um profeta não tem honra. E não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. E ficou admirado com a incredulidade deles. Então passou a percorrer os povoados ensinando. Então, na observação e conclusão do evangelista Marcos, que segundo os estudiosos registrava as memórias e as interpretações do apóstolo Pedro, a razão de milagres não terem sido operados por Jesus em sua cidade, Nazaré, foi a incredulidade do povo. Incredulidade era um problema lá e é um problema aqui. Por um lado, a fé que proporcionou obras maravilhosas lá também pode operar obras maravilhosas aqui. Eu não sou dos que creem no cessar dos dons espirituais como operação de milagres ou curas. Eu não vejo evidências nos evangelhos ou cartas pastorais de algo como isso acontecendo. Ou seja, eu não consigo perceber e nem interpretar do que os evangelhos dizem, as cartas pastorais dizem, de que os dons cessariam, de que não haveria mais milagres, de que não haveria mais curas. O que nós podemos perceber, ao contrário, é que milagres de diversas naturezas, bem como curas de diversas naturezas, continuam a ocorrer ao longo da história, especialmente em tempos de avivamentos. E, como acontece nos evangelhos e também nos Atos dos Apóstolos, como uma espécie de preparação ou de abertura para que o Evangelho seja mais poderosamente anunciado. Caminhando para uma conclusão, eu quero usar a pessoa e as atitudes desse centurião para estabelecer o que eu considero um padrão aceitável. Percebemos que o centurião foi altamente elogiado por Jesus. Ora, se alguém foi elogiado, nós temos que olhar para o exemplo dele, né? A razão do porquê Jesus elogiou acaba ou resulta da fé. Eu quero sugerir que a fé é a demonstração visível de atitudes subjacentes. E quais são essas atitudes subjacentes? Aparece aqui num gráfico para você, a partir de baixo para cima. Reverência. É preciso demonstrar ou ter e demonstrar esta reverência para com as coisas sagradas, a Jesus, ao Espírito Santo. Esta reverência leva a uma humildade, e esta característica da humildade tem a ver com reconhecimento diante do santo, né? Que só podemos comparecer por causa da sua graça e por causa da sua bondade. Não tem a ver com pensamento positivo a respeito de si mesmo ou de algo que você deseja alcançar, né? Então, veja lá, reverência, humildade, fé genuína. Isso significa que há uma disposição de aceitar aquilo que bondosamente vier das mãos dele, pois é isso que demonstrará que nós temos reverência e humildade. E não nos surpreendermos, né, obviamente, com a compreensão e ação do Eterno, no sentido de agir na direção daquilo que nós estamos pedindo, uma vez que há promessas nesse sentido.
Eu vou ler para você 3 passagens a propósito disso. Uma delas, Mateus 17:20, palavras de Jesus. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé, do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vá daqui para lá, e ele irá. Nada lhes será impossível. João 15:7, palavras de Jesus também. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Em resumo dessas 3 passagens, nada será impossível para o que exercita a fé. Pediremos o que quisermos e nos será concedido, se houver fé. E Deus recompensa aqueles que o buscam com fé. Que sejamos achados por Deus vivendo em fé. Olá, irmãos e irmãs, graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo. Vamos para o nosso tempo de oração dentro da Roda dos Esclarecedores, esse tempo de nós colocarmos tanto os pedidos quanto os agradecimentos diante do nosso Deus. O Jefferson Levi pede oração pela viagem do Ministério 50+, a Campos do Jordão, no dia 26/11. A Eliana de Souza pede oração por Breno, de 9 anos. Ele é filho de um amigo que está com câncer e os médicos dizem que não há mais nada a ser feito. A Sandra Sanches pede oração por cura das dores que tem sentido no nervo ciático. A Jéssica Leal pede oração por sua vida nas áreas emocional, espiritual, física, acadêmica e profissional. A Eva agradece por mais uma semana e pelo cuidado constante de Deus para com sua família. A Cláudia Espósito pede oração por salvação e libertação para Aline, Stephanie, Maurício e Ana Paula. A Irani Rodrigues agradece pela saúde e vida de sua família. Também agradece pelos irmãos da PIBG, pastores, presbíteros e missionários. Ela pede oração pela saúde de Antero, seu marido, que além de diabetes, agora está com labirintite, e para que ele pare de fumar e também de beber. A Nairbeia pede oração pela viagem a Londres e Paris que fará essa semana com seu marido, com a sua filha e com seu genro. O Edgar Ribeiro pede oração por sua cunhada, que está na UTI em um quadro grave de pneumonia e complicação em outros órgãos. O Marcelo Batista agradece pelas orações e sucesso da cirurgia de sua esposa. Ele pede oração por seus filhos Alejandro e Sofia e também por ele, para que Deus dê a ele forças e paz. Vamos colocar diante de Deus esses pedidos e também esses agradecimentos. Oremos. Pai Santo, é em nome de Jesus que nós nos achegamos a Ti nesse momento. Eu aqui e os meus irmãos em casa ou no lugar em que eles estiverem acessando esse conteúdo, o Senhor se faz presente e é nessa certeza que nós queremos, nesse momento, apresentar esses pedidos e apresentar esses agradecimentos ao Senhor. Pai. Clamamos a Ti por essa programação do Ministério 50+, que acontecerá no dia 26/11. Essa viagem a Campos do Jordão, que o Senhor esteja preparando cada detalhe, Deus. Desde as pessoas que vão, os pagamentos, logística, a viagem em si, que seja um tempo abençoador para aqueles que vão, ó Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor use esse tempo para crescimento, para desenvolvimento de amizades e de comunhão no Senhor, ó Deus. Em nome de Jesus, sei com todos os detalhes desse passeio, promovido pelo Ministério 50+. Abençoa a vida, Pai, do Jefferson Levi e também de toda a liderança desse ministério, da equipe ministerial, pessoas que têm se esforçado, Deus, por promover algo de qualidade e relevância para o público específico do 50+, ó Deus.
Nós clamamos ao Senhor por Breno, de 9 anos. Ele é filho de um amigo da Eliana. Ele está com câncer, os médicos dizem que não há mais nada a ser feito. Deus, tem misericórdia, Pai. Tem misericórdia, Senhor. Eu não consigo imaginar o coração desse pai olhando para o seu filho nessa condição, Deus. Em nome de Jesus, cuida, consola, conforta. Se da tua vontade for, ó Deus, que o Senhor faça um milagre e ministre cura sobre a vida desse garoto, Deus. Em nome de Jesus, seja com ele, seja com os pais, ó Deus, seja com os parentes, com os amigos próximos, dando conforto, dando consolo, e que eles se acheguem a Ti na certeza de que há esse conforto e esse consolo, Deus. Pai, nós oramos também pela Sandra. Ela tem sentido dores em relação ao nervo ciático, uma inflamação no nervo ciático, e te pedimos que o Senhor ministre cura, que o Senhor alivie as dores, ó Pai, em nome de Jesus, seja com a Sandra, seja com a nossa irmã, ó Deus, curando mesmo e aliviando essas dores, ó Pai. Nós clamamos ao Senhor pela vida da Jéssica Leal, Pai, pelas áreas emocional, física, acadêmica, a área profissional, a área espiritual dela, que o Senhor derrame renovo na vida da Jéssica, Pai. Ela está aqui clamando, pedindo ao Senhor por esse renovo, e eu clamo a Ti, nós juntos clamamos ao Senhor que o Senhor dê o renovo para ela, na vida dela como um todo, em todas as áreas específicas, ó Deus, em nome de Jesus. Louvamos ao Senhor, junto com a Eva, Pai, por mais uma semana e pelo cuidado constante da parte do Senhor para com a família dela. Louvado seja o Senhor por isso. Cuida dela, Senhor, abençoa ela, abençoa os filhos, Deus, em nome de Jesus, seja com eles a cada momento, que o Senhor continue cuidando, que o Senhor continue abençoando essa família, Pai, em nome de Jesus. Clamamos ao Senhor por salvação e libertação para a Aline, para a Stephanie, para o Maurício e também para a Ana Paula. Deus, em nome de Jesus, salva, planta salvação na vida de cada um desses, ó Pai, em nome de Jesus, e que o Senhor haja no sentido de libertar cada um deles de situações específicas que têm prendido eles, ó Pai. Que o Senhor quebre as cadeias, que o Senhor quebre as correntes, que eles encontrem a verdadeira liberdade no Senhor. A Tua palavra diz, e conhecereis a verdade vos libertará. Que o Senhor se manifeste a eles como a verdade, como o Evangelho, como palavra de Deus, que Jesus Cristo é, para libertá-los e para salvá-los em nome de Jesus. Pai, nós, juntamente com a Irani, agradecemos ao Senhor pela saúde e pela vida da família dela, Deus. Também louvamos ao Senhor pelos irmãos da PIBG, pelos pastores, presbíteros e também pelos missionários e o trabalho que eles têm feito, Deus. Clamamos ao Senhor pela saúde do marido dela, o Antero, Deus. Pela diabetes, agora ele também está com labirintite, Deus, cuida dessas questões de saúde dele, em nome de Jesus, e age com libertação, ó Deus, para que ele possa ser liberto do vício no cigarro e também que ele venha a parar de beber, ó Deus. Esse é o pedido da sua filha. O Senhor sabe quais as consequências esses vícios têm causado na vida dele e na vida da família, Pai. Eu não sei, muitos dos irmãos aqui, na verdade, acredito que os irmãos não sabem, mas o Senhor é aquele que sabe das consequências que isso já tem tido na vida dele, na vida da família, e nós clamamos ao Senhor que, em nome de Jesus, o Senhor haja com libertação nesse sentido também, ó Pai. Nós pedimos ao Senhor por proteção, pelo cuidado do Senhor, pela vida da Nair, do Edgar e também da filha deles e do genro nessa viagem que eles farão a Londres e Paris. Deus, que seja um tempo prazeroso, que seja um tempo abençoado pelo Senhor, que seja um tempo onde eles possam contemplar a beleza do Senhor e a graça, o favor do Senhor na vida deles, que o Senhor os livre de todo mal, que seja um tempo abençoador para essa família, Pai. Em nome de Jesus, te pedimos pela cunhada do Edgar, ela está na UTI, em um quadro grave de pneumonia, também com complicação em outros órgãos. Deus, cuida dela, em nome de Jesus,
ministra ali naquele leito de hospital, ó Pai, que o Teu Espírito seja com ela ali em nome de Jesus, ó Deus. Que o Senhor, se for assim da Tua vontade, o Senhor manifeste cura, Pai, que o Senhor dê sabedoria aos médicos, a toda a equipe que está cuidando dela naquele leito de UTI, que o Senhor se faça presente ali na vida dela em nome de Jesus, ó Deus. Agradecemos ao Senhor pelo sucesso na cirurgia da esposa do Marcelo, Deus. Louvado seja o Senhor por isso, ó Pai. Oramos por isso nas semanas anteriores e louvado seja o Senhor, porque podemos saber agora que houve sucesso na cirurgia. E clamamos pela recuperação dela, que seja uma recuperação plena, que seja uma boa recuperação. Também clamamos ao Senhor pela vida do Alejandro, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor cuide dele, que o Senhor o aproxime cada vez mais do Senhor. Também peço a mesma coisa pela Sofia, ó Pai. E também te peço pelo Marcelo, Deus, que o Senhor dê a ele a força e a paz necessárias para tudo aquilo que ele está passando, tudo aquilo que faz parte da realidade dele, ó Deus. Em nome de Jesus, nós apresentamos como corpo, como Igreja do Senhor, esses pedidos a Ti e também esses agradecimentos, sabedores de que o Senhor nos ouve e que o Senhor age em nosso favor. É em nome de Jesus, é através de Jesus Cristo a nossa oração. Amém e amém. A PIBG agradece a sua oferta generosa para a manutenção do ministério realizado por essa igreja. Aos que desejarem fazer isso, informamos nossas contas. Deus ama quem dá com alegria. PIBG, uma comunidade de amor onde Deus se manifesta.